Devido à imensidão do espaço, os objetos celestes parecem ser estáticos. Observe só as constelações, parecem formas imutáveis, galáxias a mesma coisa e nebulosa na mesma linha. Tudo no universo se move de alguma forma. A questão é o tempo necessário para percebermos isso, e realmente ele é muito grande. Muitas vezes são necessárias décadas de observação para que qualquer movimento seja gravado. Mas apesar de ser demorado, não quer dizer que seja impossível. E com tantos telescópios em operação no espaço e em terra, muitos desses movimentos já foram capturados. No vídeo de hoje vamos conhecer os registros reais dos movimentos no espaço profundo. No universo, as mudanças acontecem em uma escala tão imensa que é difícil para nós percebermos qualquer movimento. Mesmo quando observamos fenômenos grandiosos, como nebulosas se formarem ou galáxias em colisão, a transição é tão gradual que só conseguimos perceber sua existência em longos períodos. Esse movimento é constante, mas imperceptível a longo prazo, e é algo semelhante a como vemos as nuvens se deslocando no céu. À primeira vista, elas parecem imóveis, mas se ficarmos observando por tempo suficiente, podemos notar que pouco a pouco elas mudam de forma e posição. Quando olhamos para o céu e vemos as nuvens se moverem, o movimento é tão lento e sutil que não conseguimos captar a mudança de imediato. As nuvens parecem fixas por um bom tempo, até que de repente percebemos que uma forma diferente tomou o lugar da original, ou que a nuvem se distanciou de onde você estiver observando. É basicamente a mesma coisa que temos em nebulosas e galáxias. Elas estão em movimento, mas precisamos de uma visão de longo prazo para perceber isso. A princípio, os movimentos das nebulosas e galáxias são bastante lentos, que ficam até invisíveis aos nossos olhos. Isso quer dizer que os movimentos das nebulosas e galáxias existem, só são bastante lentos. Essa lentidão no movimento é marcada pela escala de tempo que precisamos para capturar qualquer alteração significativa. É necessário anos ou décadas de observação de uma nebulosa ou galáxia para percebermos uma imagem congelada de algo que na verdade está em constante mutação, mas uma forma de registrar tais movimentos é o método de time-lapse. Algumas das nebulosas realmente não apresentam um movimento perceptível dentro de um intervalo de tempo razoável. Afinal, essas enormes nuvens levaram milhares de anos para se aglutinar, movendo-se de forma incrivelmente lenta. Mesmo que fizéssemos uma sequência de fotografias ao longo de várias décadas, seria praticamente impossível notar qualquer mudança significativa no curto prazo. Mas quando falamos de remanescentes de supernovas, a situação muda completamente. Esses fenômenos são muito mais rápidos, com uma dinâmica visível em escalas cósmicas. Embora o movimento seja rápido, ainda assim são necessários anos de registros para criar um vídeo desse processo. Um ponto interessante sobre isso é que, embora seja possível perceber o movimento, o conceito de vídeo depende da captura de uma sequência de imagens ao longo do tempo. Se registrarmos uma nebulosa em diferentes momentos e depois reunirmos essas fotos em um editor de vídeo, teremos então uma representação do gás se expandindo após a explosão da supernova. Esse método de registro mostra algo que parece imóvel em completo dinamismo. A nebulosa do Caranguejo é um dos registros mais incríveis desse tipo, mas foi observada pela primeira vez em 1054. Quando a explosão estelar aconteceu, ela foi visível a olho nu e era uma verdadeira maravilha celeste. Mas a parte triste é que naquela época não existiam câmeras. Desde então, a nuvem de gás resultante dessa explosão tem se expandido constantemente, atingindo hoje mais de 10 anos-luz de diâmetro. O que torna essa nebulosa tão fascinante é o fato de que estamos observando uma explosão estelar em tempo real, uma vastidão de gás e poeira se espalhando a velocidades impressionantes, algo que poderia parecer impossível para os astrônomos da antiguidade. Em um estudo relativamente recente, um astrofotógrafo usou registros feitos por um observatório na Áustria para documentar a expansão da nebulosa do Caranguejo ao longo de uma década. Entre 2008 e 2017, ele capturou a nebulosa todos os anos, usando a mesma câmera e telescópio. O que ele revelou foi algo invisível a olho nu, a movimentação do gás que antes formava a estrela.
Esse movimento de expansão da nebulosa é uma evidência clara de que o universo está em constante mudança, e essas transformações são capturadas e reveladas através de imagens sequenciais. Claro, essa técnica não precisa ser usada somente com nebulosas, mas já foi usado em outros contextos astronômicos, como o movimento de estrelas e o movimento da atmosfera dos planetas. Um exemplo fascinante é o movimento próprio de estrelas como Próxima Centauri. Ela, uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar, se move lentamente em relação ao fundo de estrelas, e observações anuais mostram como ela se desloca em direção à nossa estrela. Esse movimento pode parecer quase imperceptível em uma única observação, mas ao longo de anos de registros, podemos mapear seu deslocamento e entender melhor a dinâmica do espaço. Além de estrelas, fenômenos atmosféricos em planetas também já foram registrados em time-lapse. A atmosfera de Júpiter, com suas tempestades e nuvens em constante mudança, oferece um excelente exemplo de como o movimento em escalas gigantescas pode ser observado ao longo do tempo. As tempestades, como a Grande Mancha Vermelha, podem ser fotografadas ao longo de várias décadas, e com a combinação dessas imagens, podemos ver as mudanças em sua estrutura total. Esse tipo de observação ajuda a entender não só também os processos que regem as tempestades planetárias, mas podemos ver supernovas em andamento. A supernova SN 1572 também gerou uma remanescente impressionante. Observada inicialmente por Tycho Brahe em 1572, ela foi visível da Terra, e com o uso do Observatório Chandra da NASA, os astrônomos capturaram imagens da nebulosa entre 2000 e 2015. Ao combinar essas imagens, foi possível observar a expansão do gás que antes formava a estrela gigante. Essa supernova é um exemplo de uma explosão gerada por uma anã branca que acumula massa de uma estrela companheira, até que seu núcleo colapsa, resultando em uma explosão que faz a nebulosa expandir a incríveis 5.000 km por segundo. Acompanhar a expansão de uma nebulosa ou o movimento de uma estrela nos dá um vislumbre do universo em plena ação, algo que seria impossível de perceber se não tivéssemos as ferramentas corretas. O estudo de movimentos cósmicos, sejam eles de nebulosas, estrelas ou atmosferas planetárias, nos ensina muito sobre a natureza do tempo e da mudança no universo. No final das contas, o universo está em pleno movimento, só não conseguimos observar de imediato só olhando através de um telescópio. Precisamos de muito tempo de observação para perceber esses detalhes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!